Olá, seja muito bem-vindo à temporada 2025 do Autismo Sem Culpa, o podcast que reúne em um só lugar jornalismo, histórias de vida e ciência. E por falar em ciência, o nosso primeiro programa do ano vai tratar de um congresso científico de porte internacional sobre autismo. Eu estou falando do Congresso Autismo Sem Fronteiras. Vocês, mães, pais, profissionais que nos acompanham, já devem ter visto aí pelas redes sociais alguns dos palestrantes que vão estar aqui. Ao longo do programa, as nossas convidadas vão falar com vocês, mas imagina, gente, Alisson Muotri, vai ter também o médico Carlos Gadia, Fátima Decante, além de vários nomes nacionais, curadoria do Dr. Hélio Vanderlinden Júnior, que já esteve conosco aqui no podcast. E quem trouxe tudo isso à tona foram três mães atípicas, a Ana Flávia, a Maíra e a Letícia Amaral. A gente vai apresentar elas para vocês agora. Elas são do movimento Mães em Movimento pelo Autismo. MMA. Então, eu estou aqui com a advogada Maíra Tomo, com a advogada Letícia Amaral e com a minha co-hoster, a Alexandra. Está aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas. É um prazer recebê-las aqui no nosso podcast na primeira temporada de 2025. Sejam bem-vindas. O prazer é todo nosso estar aqui de frente com vocês, já no Autismo Sem Culpa, que a gente vem acompanhando com grandes nomes. Muito obrigada pelo convite. Sim, é incrível estar aqui com vocês. Eu estou me sentindo muito lisonjeada, né? Aqui na presença de uma super mega jornalista, né? Mãe de autista também. Então, assim, muito obrigada por trazer a gente para o seu primeiro episódio do ano, que eu tenho certeza que vai bombar. Vai bombar, não só o episódio, vai bombar o congresso, porque quem é da comunidade do autismo vê a programação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da programação e pensa... eu conseguiria dinheiro emprestado e iria para qualquer lugar no país onde tivessem esses nomes. Uhum. Por que vocês pensaram no Congresso e no nome Autismo Sem Fronteiras, Letícia? Bom, o nome Autismo Sem Fronteiras, ele surgiu quase que junto com o MMA, né, Maíra? A gente, desde quando a gente criou a nossa associação de Mães em Movimento pelo Autismo, a gente sempre quis fazer algo que impactasse realmente famílias, principalmente as famílias mais carentes. Porque nós, como advogadas, a gente sempre defendeu muito no MMA, desde o início do MMA, famílias que precisavam de ter acesso a tratamento adequado, integral, com evidência científica, mas muitas dessas famílias tinham planos de saúde. Então, a gente brigava muito, né, contra as violações dos direitos dessas crianças, dessas famílias, em relação à falha, né, do serviço do plano de saúde. Mas ficava sempre no nosso coração aquela coisa, né? E aquelas mães e aquelas crianças que não têm nada. Então, a gente teve essa ideia, né, eu e a doutora Maíra, já no início do MMA, de criar o Autismo Sem Fronteiras, que no decorrer do programa a gente vai explicar o porquê desse nome. E o congresso surgiu daí, desse desejo, dessa vontade, meninas, sabe, de realmente transformar uma vida de cada vez. E justamente por isso, né? Você disse, eu iria a qualquer lugar para ouvir esses nomes. E a gente quis trazer para Goiânia, né? Para o mais perto possível, para viabilizar esse acesso a esses profissionais, aos maiores profissionais, aos maiores nomes, as maiores informações sobre as atualizações científicas sobre o autismo aqui para perto de todo mundo, né? Não adianta nada eu saber, doutora Letícia saber, Carla, doutor Hélio, a gente precisa fazer com que a sociedade, toda a comunidade tenha acesso a essas grandes informações. Então, a gente quis transpor barreiras. Autismo Sem Fronteiras, primeiramente, o nome do barreiras congresso. Geográficas, culturais, né? E a gente, nesse congresso, como você mencionou no início, nós temos até pessoas convidadas, palestrantes, que vão transpor barreiras, inclusive da gravidade, né? Vão para o espaço em busca da cura mesmo, né? Para o autismo na sua forma mais severa, né? Aquelas crianças, aqueles autistas que não respondem, às vezes, às terapias. Então, esse nosso desejo de trazer para o Centro-Oeste, para Goiânia,
algo único que vai impactar e que vai transformar através da informação. Então, a gente sempre acreditou que famílias, profissionais bem informados, né, traz um empoderamento, né, uma segurança de que sim, eu estou no caminho correto. Então, como que essas famílias, esses profissionais, eles podem se capacitar, né, para enfrentar as complexidades do dia a dia do autismo, através de grandes nomes. Só que vocês sabem, como você bem mencionou, e a Maíra também, né? Quando que o pessoal de Goiás, a maioria de nós aqui, das famílias, né, estou falando a família média, né, teria condições de pagar uma passagem, um ingresso, sair do estado de Goiás, hospedagem, passagem de avião e tudo mais, transporte, alimentação, ir para outro estado, né? A gente sabe que esses grandes nomes, muitos sequer, né, estão palestrando em outros estados. Então, assim, essas famílias não teriam condições de ir ou para o Rio, ou São Paulo, ou fora do Brasil. Com certeza, então, porque a gente sabe que no autismo tudo é caro e todo o dinheiro extra a gente direciona para as terapias. Sim, exatamente. Filhos. É uma oportunidade única. Única. Para você que está nos assistindo, a doutora Letícia falou do convidado, do Alisson Muotri, que é um pesquisador brasileiro, mora em San Diego, faz uma pesquisa de ponta com os minicérebros atrás da cura mesmo do autismo. E ele vai ser o primeiro pesquisador, não é isso? Primeiro cientista brasileiro a ir para o espaço. E que legal, ele é pai atípico também. Sim, ele é pai atípico. É o amor que move. Eu acho, sinceramente, que a gente está aqui porque é o amor que nos move. Você está aqui por isso. Ela, independente, né? A gente sabe que ela não é mãe atípica, mas o amor a move. Então, isso é uma missão. E a gente, dentro da nossa esfera de alcance, cada uma de nós, a gente é movida por amor, pela transformação, porque a gente tem uma missão, né? E graças aos nossos filhos, a gente recebeu esse chamado. E o Dr. Alisson também. E todos os palestrantes. Eu acho que cada um que trabalha na área do autismo, né, tem uma missão, é um chamado, é um sacerdócio. Na história do autismo, né, as grandes mobilizações, as grandes superações, as grandes conquistas foram feitas através das mãos de famílias e responsáveis por autistas. E nunca vai ser diferente, né? Não. É o Autismo Sem Fronteiras, é o Autismo Sem Culpa, tudo pelas nossas mãos viabilizando, porque a gente sente no dia a dia quais são as dificuldades, né? O que precisa ser feito. Então, vai ser sempre pelas nossas mãos. E quão bom é ser compreendido. E a gente poder levar essa informação, eu digo, porque eu encontrei na Alexandra uma parceira na sociedade que viabilizou, por exemplo, que vocês estejam aqui agora. Porque acho que é isso mesmo, né? Que a Letícia acabou de falar, assim. É o amor que move a gente, né? Sim. Quando você vê tanta informação e as pessoas querendo e não tendo... A gente sabe que na internet tem muito conteúdo, tem muita informação. Sim. Mas não é uma informação nem sempre, uma informação com qualidade, uma informação confiável, né? Agora a gente vai ter a oportunidade de ter aqui, tão próximo da gente, né? Um congresso onde vai ter, assim, os melhores palestrantes do mundo. Sim, do mundo. Muito acessível a todo mundo. Então, assim, isso é o que me move, né? O fato do Autismo Sem Culpa, né? Essa parceria com a Carla, é para isso, é para levar a informação com credibilidade, algo que, de fato, vai mudar a vida das pessoas. Que legal. E o nosso estado, que é o estado de Goiás, o estado que dá certo, se tornando referência, né, no Brasil, né, impactando vidas e trazendo informação, né, de primeira, as últimas atualizações, como a Maíra bem disse, né, em pesquisas que trazem aí a melhoria na qualidade de vida de autistas e das suas famílias. Então, assim, a gente está começando com tudo nesse Goiás de Deus. E 2025 promete muito. O congresso vai ser em abril, nos dias 26 e 27, correto? Sim. O mês de abril é o mês de conscientização do autismo. A gente falou um pouco aqui do Alisson Muotri. Mas conta aí de outros palestrantes, Maíra, que vão estar aqui. É isso. O congresso ele vai acontecer nos dias 26 e 27 de abril de 2025, no Centro de Convenções. A data não foi escolhida aleatoriamente, foi justamente para a gente, né, trazer o significado do mês de conscientização para o autismo. O congresso também vem contribuir com essa... viabilizando aí essa data também, né, trazendo um grande destaque. A gente já está aí na imprensa, estamos aqui no Autismo Sem Culpa também, nos dando essa visibilidade, né, mas a gente selecionou assim, a dedo os maiores palestrantes do mundo para estar aqui conosco, sob a curadoria do Dr. Hélio Vanderlinden, né, que é super criterioso nessa escolha. Mas a gente tem aí o doutor Carlos Gadia,
Na minha época, né, o meu filho tem 9 anos, então quando eu comecei a pesquisar sobre o autismo foi há 7 anos atrás, então ali nas redes sociais, o nome que primeiro aparecia era o do Dr. Carlos Gadia como referência, então, poxa, né, hoje... Comigo também foi assim, eu cheguei a mandar um e-mail para ele, eu acho que eu escutei essa história. Sim. Então, também Erasmo Casella, né, Dr. Marcelo, é difícil falar o nome dele, você sabe repetir o nome dele? Do... Marcelo Marchuba. Gente, eu preciso. Ele é do Aprender Criança, né? Ele também é incrível, meu Deus. Ele fala tanto sobre também a questão do aprendizado, né? É um neurologista infantil, muito super acadêmico também, pesquisador. O doutor Hélio escolheu realmente a dedo. Também tem o doutor Tiago Guzmão, né? Que tá vindo, que fala mais, que é mais na área de adolescência. Ele tem assim temas únicos, né? E grandes outros nomes aí também, né? De fonoaudiologia, pessoas analistas do comportamento. Nicolas Brito Salles, gente, o Nicolas, né? Teremos um autista maravilhoso aqui com a gente, né? Que vai trazer as suas obras também de arte. Ele é fotógrafo, artista plástico, já ganhou prêmios internacionais. A Anitta Brito, a mãe dele, né? O Alexander, que é o pai, eles são uma família incrível. Também temos a Grazi Gadia, que está trazendo para o Autismo Sem Fronteiras. Gente, o Autismo Without Mask vai estar com a gente também no Autismo Sem Fronteiras. Explica para quem está nos assistindo o que é esse projeto da Grazi Gadia. Tá, o projeto Autismo Without Mask da Grazi tem como embaixadora, inclusive, a Suzane Mignon, né? Elas começaram isso juntas e é através... O que é o objetivo? Eles querem trazer... através da arte, né, essa interação, a busca da arte-terapia, envolvendo a família e a criança da família, com oficinas, né, de artes, mostrando que, através da arte, você também pode ter, né, evolução clínica de pacientes. Porque quando você envolve crianças, a criança começa a pintar o rostinho da mãe. Então, quando você vê o projeto, você vê que você consegue mais o contato, você consegue trazer o contato visual da criança, envolver ela, ter aquela conexão que muitas vezes a gente não consegue ter com crianças autistas, né? Que ele se conecte com você. Então, acho que o objetivo do Autismo Without Mask é fazer com que a criança se conecte ou se reconecte com a sua família, né? Com a sua mãe, através da arte, dessa interação. É incrível. E assim, aí eles fazem exposições, já foram em vários estados do Brasil e fora do Brasil também, foram para a África agora recentemente, e a gente vai ter essa exposição também. Nós vamos ter essas oficinas antes do congresso e também a exposição das fotos, né, da arte que vai ser criada no congresso. E a gente não pode deixar de falar da Fátima Dequante, minha amada, maravilhosa, jornalista, né? Vou te apresentar ela, menina, Fátima, né, amiga nossa ela querida. É um amor. Sim, está vindo da Holanda, nos prestigiar. Assim, é difícil para ela, né? É um trajeto bem longo para ela estar aqui. E é a primeira vez dela em Goiás. E ela vem trazendo também para nós aí o lançamento do seu segundo livro, que está incrível, maravilhoso. Não posso contar o segredo. Mas eu já tenho que ir no congresso. Os Caminhos do Espectro, quem não leu, precisa ler, porque esse livro transformou a minha forma de enxergar o autismo. E vai estar também à venda no congresso? Também vai estar junto com ela. Seguinte, quando for divulgar, o primeiro veículo vai ter que ser o Autismo Sem Culpa, que vocês vão divulgar o nome do livro da Fátima. O nome do livro da Fátima, Combinado. Ela segredo. Ale, você quer fazer alguma pergunta relacionada assim, ao início, né? Sim. Acho que da relação de vocês mesmo. Porque assim, nos bastidores a gente comentou algumas coisas, eu acho que seria interessante a gente trazer isso ao ar, né? Sobre como que começou. Vocês falaram um pouquinho do nome, né? Que vem desde o projeto MMA. Sim. Mas conta como que é essa parceria, né? Porque não é só uma parceria de negócio, né? Eu percebo que também tem amizade, tem cumplicidade, tem muita história aí. Tem. Quero ouvir um pouco da história de vocês. Tem uma construção, né? Aí, ao longo desses anos. Conta pra gente, a gente adora histórias. Posso contar como eu te Pode. Pode, eu deixo. Certo dia, meu telefone toca, eu atendo o telefone. Que que era? Do ano? Carnaval? Não, isso foi antes do carnaval. É verdade. No carnaval você já me ligou com um pouquinho de intimidade, parecia, né? Eu não tinha dado intimidade à pessoa. Mas a primeira vez...
É o seguinte, minha filha foi diagnosticada com autismo, eu não tô conseguindo tratamento pra ela e você precisa me ajudar porque lá na clínica que ela tá, não tá tendo tratamento de verdade, eu preciso entrar com ação judicial, você me ajuda. Quantos processos você já entrou com isso? E ela não parava de falar um segundo. Sem respirar. Sem respirar. Eu falei assim... Calma, a gente pode começar. Então, realmente, né, a gente tem aí, nesse momento, né, o acesso ao tratamento muito difícil. Mas você não está entendendo, você precisa... se tem tantos assim, se tem tantas pessoas assim, você precisa mobilizar. Junta um monte de pessoa aí, faz uma denúncia lá no Procon, porque você vai me ajudar aí com essas pessoas. E eu já cansada, né, porque aí eu já estava... Não, eu já estava assim, há 3... Em 2021. Eu já estava há 3, 4 anos na estrada, lidando com essas dificuldades de famílias. E isso, você vai assimilando tudo isso, isso cansa, né? Você conviver ali com violações, com famílias que não têm acesso a nada. Então, assim, eu já estava numa fase que eu já estava quase pendurando as minhas chuteiras, né? Dando oportunidade para outras pessoas virem e, né? Gente, eu tu é desse caminho. Vou te interromper um pouquinho, porque a Maíra tem um Instagram muito legal e por ser advogada, depois do diagnóstico, ela usou do dom dela, da profissão, da vocação, e começou a ajudar outras famílias, porque nós descobrimos vários, como ela disse, vários direitos violados e precisamos ir atrás. E ela entra com processo, então, as famílias. E a Letícia teve notícia disso, né? Que eu tinha lá, que eu mantinha um canal de informações sobre os direitos, que eu me rebelava quando havia algo. Mas aí ela me liga, você vai ter que fazer, junta todas essas mães, você vai denunciar lá no Procon, você vê aí pra mim quem são essas mães, porque eu vou ajudar, eu vou lá na frente. Calma, minha filha. Aí a gente foi, conversou, mostrei pra ela como que seriam os caminhos. E parecia que ela tinha se aquietado, né? Parecia. Não, parecia, porque assim, gente, o que acontece? Eu percebi, quando eu recebi o diagnóstico da Mica, no início, eu não aceitei muito bem, né? Não aceitei mesmo. Para mim foi devastador. Só um detalhe, Mica, sua a filha... Micaela, gente, eu tenho até que parar de chamar ela de Mica. Já me chamaram a atenção, que é Micaela, minha filhinha autista, de 4 anos e meio. E ela foi diagnosticada com 10 meses de idade. Ela era bem, bem comprometida. E assim, só que como ela nasceu na época da pandemia, ela tinha todas as características autísticas, né? Já tinha sido diagnosticada, inclusive, pela doutora Ana Márcia Guimarães, mas eu queria acreditar que o diagnóstico não era real. Então, eu liguei para a Maíra nesse início, depois eu sumi, porque eu falei, não, minha filha não é autista. Né? Só que a fase da negação. Aí eu passei uns 3 meses, tipo assim, vou viajar, né? Não mas amiga, não deu. Não deu. Eu falei, vou ter que procurar mesmo, porque ela realmente é autista e ela não... E ela tem direito, né, a tratamento e intervenção precoce, né? Então, assim, como mãe, como pais, a gente jamais poderia negligenciar um direito da minha filha. E eu fui atrás. Só que aí eu percebi que o plano de saúde que a gente tinha, né, infelizmente, negava o tratamento, tinha um péssimo serviço, né? Oferecia um péssimo serviço através de algumas clínicas deles. E aí eu percebi que eu não estava sozinha. Quando eu entrei na clínica e percebi que não era da forma que tinha que ser, porque a minha filha é autista, ok, então eu vou estudar. Comprei um monte de curso, igual fiz a maioria de nós. Caminho de todos. Comprei um monte de curso e tal. Falei, não, o que estão fazendo com ela nessa clínica aqui não é o que eu aprendi no curso, tá errado. Ela era muito bebê. Então, assim, realmente, para intervenção precoce em bebês, tem que ser alguém que realmente sabe o que está fazendo, né? E aí, assim, eu vi que outras mães também tinham os mesmos problemas e eu comecei a mobilizar essas mães e liguei para a Maíra. Falei, eu preciso de você. Já tem reunião marcada lá na superintendência do Procon. Só que o que a gente se deparou no início, ela tinha me alertado. Letícia, eu sei, você está chegando agora, você faz um movimento, mas muitas vezes, no final das contas, você vai chegar lá sozinha, porque muitas desistem. A Maíra me alertou sobre isso e hoje... Né, depois de 4 anos, né, vivendo isso praticamente, eu percebo que realmente assim, né, é uma luta coletiva, mas poucos realmente se comprometem e têm a força, a resiliência de continuar, mesmo que não seja pelos seus, mas pelos outros que ainda virão, entende? E aí eu acabei falando com a Maíra e a gente juntou realmente esse grupo e a gente se conheceu. Foi a partir daí que começou o MMA? Não. O MMA surgiu na primeira reunião. Aí, era véspera de carnaval,
eu indo pro meu bloquinho de carnaval, porque eu sou baiana, né? Então, eu adoro É carnaval. verdade, a Maíra é baiana. Eu conheci a Maíra, eu lembro disso. Eu, na porta do meu bloquinho de carnaval, o telefone toca Letícia Amaral. É o seguinte, você tá sabendo que tá tendo uma votação no STJ que vai decidir sobre o rol da ANS, e isso vai impactar diretamente o tratamento das crianças autistas, e a gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei assim, Letícia, mas é um processo interpartes ali, não tem mais o que fazer. A gente já tentou entrar com a Mixcure e não deu certo. Agora sentar e esperar. Ela sentar e esperar, não. A gente tem que fazer alguma coisa. Isso assim, de advogada para advogada. De advogada para advogada, e eu querendo entrar no carnaval. E a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falei assim, então você pensa aí que depois eu ligo. Depois do carnaval. Mas eu cheguei da rua, no outro dia cedo ela me ligou de novo. Olha, já sei, a gente vai fazer uma mobilização na porta do STJ. Eu já vi na internet, tem umas mães saindo de São Paulo para ir, a gente vai junto. Falei, ok, né? Goiás tem, graças a Deus, É perto de Brasília. É mais próximo. né? Nós somos, né, as pessoas que mais podem, né, se juntar para mobilizar, né, pela distância. E assim a gente começou, né, Lê? Foi. Tentando juntar pessoas, juntar mães, para se juntar às outras lá e fazer uma mobilização para conter uma violação que estaria por vir naquele julgamento. Sim. E ali começou... Tudo. O MMA, ele nasceu de um problema local, tá? Aqui em Goiânia, um problema do estado de Goiás, da má prestação de serviço de planos de saúde daqui de Goiânia, né? E região. E por que MMA? Não foi aleatório, né? MMA de luta mesmo, porque nós somos sobreviventes. Eu não conheço uma mãe de autista. Eu não conheço, pode até existir, mas eu não conheço uma mãe de autista que não seja uma sobrevivente em diversas áreas. Né? Então, assim, nós nascemos dessa luta pela sobrevivência dos nossos filhos, e quando eu falo sobrevivência, eu estou falando realmente de acesso à saúde, acesso à inclusão, né, Maíra? Acesso a direitos fundamentais básicos, né, que estavam sendo violados aqui, e do consumidor também, aqui no nosso estado. Mas a gente nem teve tempo de digerir e assimilar todos os problemas locais que a gente estava passando. E assim, aqui, né? Porque tinha algo muito maior que impactaria, inclusive, as decisões judiciais de muitas crianças, e liminares. Inclusive, eu tinha uma liminar na época, né? Que poderia cair, inclusive, se, em virtude desse julgamento do STJ, e essa luta contra o rol taxativo, a gente teve que aderir a ela. A gente foi obrigada a fazer isso, foi uma questão de sobrevivência, né, de todas nós. E as nossas ações, graças a Deus, olhando para trás, né, nós sofremos muito, fomos mais de 20 vezes a Brasília, tá? Paramos um ano da nossa vida, né, Maíra? Nos acorrentamos, dormimos na porta do STJ, passamos frio, fizemos protesto, contribuímos. Buscamos o Congresso, deputados, senadores. Batendo na porta de um a um. Exatamente, de gabinete, porque a gente sabia que somente uma lei federal aprovada em tempo recorde conseguiria salvar vidas. Porque não era só o autismo em questão, né, Maíra? Fala o nome da lei. Lei 14.454 de 2022, que nós chamamos de Lei do Rol Exemplificativo, com muito orgulho. Tá? Inclusive, ainda cabe um parêntese aqui, a doutora Letícia, ela defendeu brilhantemente no Senado, né? Foi uma participação, assim, histórica, né? Sim. Ela fez esse debate lá dentro, defendendo essa lei, e uma semana depois foi a votação, os senadores... que foram fazer a votação na hora, se lembraram, a única fala que eles se lembraram foi da fala dela. Comovente, como sempre. Foi incrível mesmo. Deus me deu bastante sabedoria, mas foi impactante. Você está falando coisas aqui e eu já estou fazendo alguns links, né? A questão da mãe ser sobrevivente ou dos problemas locais que, na verdade, se revelam nacionais. Para a mãe que está recebendo o diagnóstico, esse problema do plano de saúde, quando você vai ver, é no país todo. E aí eu lembro do início da minha caminhada também, que eu ficava revoltada do plano
achar que ele poderia falar qual terapia o meu filho deveria fazer. Se num tratamento, por exemplo, relacionado a câncer, você falou sobre salvar vidas, é o médico que prescreve, como é que o plano de saúde vai falar assim, não, você não vai fazer radioterapia, nem quimioterapia, você vai fazer isso. Isso não existe. Ou então você vai fazer só uma sessão de químio. Só uma sessão. Meia sessão dá. Isso é um absurdo, porque... Não faz sentido. Porque os autistas precisam de tratamento para a vida toda. Análise do comportamento aplicada, a aba, a gente trouxe aqui a Leana, que é a Leana Bernardes. Maravilhosa, sim. Não, ela é um amor de pessoa Sim. e de profissional. Então, assim, se precisa de 40 horas, é 40 horas, entendeu? É o médico que acompanha a criança que sabe, né? E assim, como você disse, assim, que é algo que acontece no Brasil, a gente está falando dentro desse contexto, e é uma violação, para mim, direta, para mim não, para nós, né, que entendemos, é uma violação, né, contra os direitos humanos. Nós vivemos hoje, e eu vou repetir uma frase de um amigo nosso, que também vai vir um grande palestrante, que é o Dr. Mário Maia, que é ex-conselheiro do CNJ, pai de autista, defendeu a nossa causa dentro do CNJ, bravamente, fez muitos inimigos lá dentro, exatamente por isso, porque ele tem um valor, né, para ele não tem preço, então ele não abriu mão dos seus princípios para defender aí a causa dos autistas dentro do CNJ. Mostrando mais uma vez que somos nós, pais, né, exatamente. E ele sempre, e a gente sempre discute essas questões de violações que estão acontecendo no âmbito nacional, né, movimentos, né, que têm acontecido em órgãos, inclusive, aí, que deveriam defender o direito do consumidor, o direito do beneficiário, né, mas ele diz sempre, Letícia, nós estamos sim vivendo num estado de coisas inconstitucionais, porque não há acesso ao direito. Não há punição para essas violações. Nós nos sentimos cansadas. Hoje, eu posso dizer para a Maíra, né, depois, porque ela já vinha de muitos anos lutando quando eu cheguei. Logo seu telefone vai tocar assim, depois desse episódio. Com alguém te dando um gás, uma mãe te dando um gás. Mas a gente não pode parar. Por isso que Mães em Movimento pelo Autismo é isso, Mães em Movimento, porque a gente descobriu que a gente não poderia parar. Por isso, esse é o porquê do nome. Porque nós sempre, infelizmente, precisamos, devemos e vamos ter que nos manter em movimento para lutar contra tudo e contra todos, para defender os nossos filhos. E é interessante, vocês comentaram, Maíra, acho que a Letícia comentou, que muitas mães começam, às vezes, comprometidas e, no decorrer da jornada, da trajetória, elas não conseguem, talvez, ser tão ativas. Mas a gente também entende o contexto, porque... Sim. A gente como sobreviventes, sim. Algumas famílias estão lutando para ter o mínimo de terapia. Totalmente. A gente sabe que outras famílias são atendidas pelo SUS, então... Sem contar nas famílias que não têm acesso nem ao diagnóstico, né? A nada. A gente não desqualifica, a gente sabe as lutas diárias de cada família que caminhou conosco também, as dificuldades de dentro de casa, as dificuldades com os filhos, né? Às vezes não é fácil para ela tomar a iniciativa que eu e a doutora Letícia tomamos aí ao longo do caminho. Mas o que eu posso dizer é que não sei como, de alguma forma, se a gente não se mantém juntas, em movimento, não seremos capazes de fazer as grandes transformações que a gente almeja na sociedade. Infelizmente, sentado dentro de casa, esperando acontecer, isso não vai ocorrer. A gente precisa, desde o Autismo Sem Culpa, que está sendo realizado, que da forma que você pode, você contribui. Nós, da forma que nós podemos, nós estamos contribuindo também. Mas o certo é que, parados, a gente não vai conseguir. A gente precisa de mães em movimento pelo autismo. Sim. Então, o que a gente faz, Carla? A gente tenta... o nosso projeto, o nosso propósito com Mães em Movimento pelo Autismo é empoderar essas mães, é criar nessas mães, de alguma forma, como Fênix, sabe? Criar dentro delas esse senso de propósito. O autismo do seu filho, você tem problemas, você tem dificuldades, eu sei, porque eu vivo exatamente a mesma coisa. Só que cada um da sua forma, né, de perceber, de sentir e de enfrentar. Mas para essa mãe, para essa mulher não se perder dela mesma,
para ela se reencontrar, se reconectar com a sua própria identidade de mulher, de alguém que pode fazer diferença. E a diferença não é talvez pegar um microfone, não é ir talvez para a porta do STJ, mas a diferença, sabe, que é na sua esfera de alcance. Então, o que a gente faz? A gente empodera essas mães, informando, ensinando sobre os direitos dos seus filhos, e elas se tornam agentes de transformação nas suas comunidades, nos seus outros grupos e multiplicadoras de saberes. Então, nós temos mães que começaram com a gente, né? Que nós temos tanto orgulho dessas mães que a gente encontrou, elas estavam despedaçadas. Se você olhava para elas, eram mães e mulheres destruídas. Você olhava, você não conseguia nem enxergar a identidade feminina nelas mais. Porque o autismo faz isso com a gente. Sim. Tá, isso acontece com a gente. Tem dias que a gente não quer levantar da cama, né? Então, assim, a gente quer sumir, a gente quer correr, a gente quer... Né? Eu falo por mim. Mas essas mães, né? Hoje, você olha para elas... Eu tive uma reunião recentemente lá, né, Maíra? A gente encontrou com a Flávia, né, no Ministério Público. Nossa. Meu Deus, ela parecia uma modelo. Que orgulho! Que orgulho! Parecia assim, a Flávia é uma das, né? Dessas mães, né, que começou ali conosco, que foi ajudada por nós, que aprendeu, que não desistiu. Não é advogada, mas parece advogada. E elas resolvem, elas ajudam outras mães a resolverem problemas. Então, hoje, elas trazem problemas para nós quando já no final. Já no final. Se tipo, não conseguiu. Altamente complexos que elas, assim, por não serem da área do direito, não conseguiriam. Mas elas já resolvem um monte de coisa. Então, isso é que é legal, sabe? Você saber que você transformou uma vida e que essa vida vai transformar outra vida. Entende? E eu achei muito interessante isso, né? Que vocês colocaram lá no slogan do... Não sei se é slogan que chama, né? Do Congresso. Transformando de uma vida de cada vez. Porque não é aquele negócio, vou dominar o mundo. Não. É tangível. É tangível, é possível. É um de cada vez. Eu achei isso fantástico. A gente já aprendeu, né? Que a gente não vai conseguir abraçar o mundo. Não. Por mais que a gente tenha querido isso em vários determinados momentos, mudar absolutamente porque tudo. Porque a gente sabe que os percalços são inúmeros. Sim. No final a gente chega à conclusão, né? Depois de vivenciar que é por um. A gente tem vídeos, né? O primeiro documentário que a gente participou, né, Maíra, logo no início do MMA, foi produzido pelo Ministério Público de Goiás. E eles filmaram 4 mães, né? A minha filhinha, Micaela, ela era uma bebê de colo, tinha o quê? 1 aninho, né? Assim, já tinha 1 ano. Tinha 1 aninho, assim, mas era uma bebê, né? Uma bebezinha. Eu filmei com ela no colo e eu falo nesse documentário, a Maíra filmou com o Fefe, né? E as outras mães também. E eu falo nesse documentário que eu precisava muito transformar essa geração de autistas. Então, naquela época, 3 anos atrás, eu acreditava realmente que a gente ia conseguir, né, Maíra? Assim, nós vamos transformar essa geração, vai dar tudo certo. E aí, quando a gente vai caminhando, a gente percebe que nós somos muito pequenas diante do poderio econômico de grandes empresas, né, de instituições, inclusive, que deveriam estar lutando aí, né, pelos nossos direitos, pequenas, né? Impotentes, muitas vezes. Mas a gente tem algo que a maioria dessas pessoas não tem, que é amor. E a gente não vai conseguir transformar uma geração, mas uma vida de cada vez. Veio daí. Perfeito. Quando a gente descobriu que não ia conquistar o mundo. Mas se a gente conseguir mudar um pouquinho da história de famílias aqui do nosso estado de Goiás, admiro as pessoas que vão para a África, admiro pessoas que fazem trabalho fora do Brasil, mas nós temos a nossa missão é transformar aqui, porque tem mães aqui que estão se suicidando do nosso lado, que estão se suicidando por não terem absolutamente ninguém ao lado delas. Mães que os filhos não têm plano de saúde porque são mães que dependem do SUS, mães que as crianças que foram abandonadas pelos pais, pelos maridos, mães que vivem de BPC, mães que não conseguem trabalhar. Então, assim, essas realidades é que a gente quer mudar um pouquinho, né, Maíra? A gente quer contribuir. E a gente se sente muito grata de ter vocês aqui. Vou dar até um testemunho. Vocês plantaram, talvez não saibam, o Autismo Sem Culpa, porque o ano passado eu participei de um congresso em Goiânia. E com todos esses palestrantes, eu sei que vocês também estavam na coordenação desse congresso.
E foram 2 dias tão impactantes, porque o João hoje está com 12 anos, então minha caminhada é um pouquinho mais longa. Então, eu já pendurei as chuteiras algumas vezes. É tipo assim, a gente vai pra caverna. Sim. No momento, talvez, que a gente se sente fragilizada, como você disse, porque é uma jornada pra vida toda e tem que lutar contra tudo. Você tem que lutar para ter o direito básico. Essa palavra que você disse do pai aí do CNJ, né? Que os direitos estão sendo violados, assim, para todo mundo ver. E aí, quando eu participei, voltando no congresso, o ano passado, eu fiquei tão impactada e eu conversei naquele congresso com um pai que veio de Uberlândia e falei para ele, nossa, eu tenho um sonho, eu tenho a vontade de na minha área de jornalismo, eu poder falar sobre autismo. E o congresso, se eu não me... foi em junho, em setembro, o Autismo Sem Culpa estava aí. Então, o interessante é ver na prática essas então, e quando a gente fala isso, quando a gente fala em movimento, é isso. A gente não é o ir para Brasília, não é, mas é cada um da sua forma, né? Se reinventar, seu jeito. Colaborar de alguma forma e se reinventar. Sim, agora assim, cansadas, todas nós ficamos, exaustas, todas nós ficamos. Temos problemas complexos, a gente é humano, a gente cansa. A gente só não pode desistir. Você pode tirar férias, você pode ir para a caverna. Aliás, deve ir para a caverna, acho que é super saudável, a gente precisa do nosso momento. Né? Eu mesmo, depois de 3 anos, que eu não tirava férias no final do ano, tirei um pouquinho de férias, foi muito bom para mim, a Maíra me incentivou muito a fazer isso. E foi tão, assim, para mim, foi incrível poder ficar um tempo sem pensar em todos os problemas e complexidades e violações e injustiças que a gente vive aqui, né? Então, assim, é importante a gente se recolher, mas depois a gente volta. A gente volta mais forte. Em movimento. Mais forte, em movimento, entendeu? Balançando o cabelo, batom, no salto alto. Né? É isso que a gente quer. A gente quer ver o brilho nas mães. Esse brilho, sabe, que a gente perde. Com diagnóstico. Porque eu perdi isso também. E o luto, às vezes, ele vem em outros momentos também, não só no momento do diagnóstico. E eu queria saber com você, Maíra, como é que foi? Quando você recebeu o diagnóstico, você também se sentiu sem chão, como a Letícia? Como que foi para você encarar? Carla, eu já tinha um exemplo de autismo em casa, né? O sobrinho do meu marido, meu sobrinho também, o Enzo, que mora nos Estados Unidos, 3 anos mais velho que o Felipe, já tinha sido diagnosticado com autismo, então eu li muito sobre o assunto, eu estive lá, acompanhei um pouco, né, daquele início de intervenção da minha cunhada. Então, quando o Felipe foi diagnosticado com autismo, eu senti por não ter aquele filho típico que ia me corresponder como a gente sonha quando você imagina que você vai ser mãe, né? Mas, em compensação, eu não sentia tristeza, porque eu amava tanto o Enzo que eu não me permitia não querer ter um filho como o Enzo. O autismo, ele não me doeu completamente. Gente, eu amo o Enzo. Né? Então, assim, como que eu não queria uma criança igual ele? Como que eu ia rejeitar uma criança como ele? Eu sabia das dificuldades, mas era igual, era uma... Né? Claro que eu sinto, aliás, todos os dias eu sinto. O meu filho não me contar como foi na escola, o meu filho não falar o que quer, qual o tema da festa que ele quer, não trazer amigos para casa... não saber brincar, assim, ele ainda não sabe brincar. Isso eu sinto todos os dias da minha vida por não ter tido a oportunidade de ter vivido uma maternidade típica. Mas eu amo tanto meu filho. Você ama ele, assim. Né? Eu amo tanto Quem não meu ama filho, o Fefe, né? Poliglota. Né? E claro, aí eu passei a viver para que o meu filho, com todas as dificuldades da vida, mas eu tenho mais essa vibe mais tranquilona, Sim. assim, né? Eu entendo as dificuldades das outras mães, mas a minha história foi assim, né? Sim. Quando vocês me perguntaram sobre o diagnóstico da Mica, para mim foi muito devastador, porque quando eu entendi que ela poderia não falar,
que ela poderia não se comunicar, que ela poderia não ter independência, porque quando você começa a estudar, tudo é possível. Sim. Você faz a sua parte, mas você não sabe. É uma caixinha de surpresas, né? Os anos vão te mostrando, né? Através do tratamento e tudo mais, como essa criança vai responder. O meu medo era do autismo um pouquinho, sabe? Assim, um pouquinho do autismo, porque era algo desconhecido para mim, diferente da Maíra, porque eu já era mãe de 2 homens quando a Micaela nasceu. Então, eu tinha vivido uma maternidade típica de meninos saudáveis e tudo mais. Então, assim, era muito novo para mim. Então, me assustou realmente, porque eu tinha uma visão diferente de autismo. Aí, eu fui estudando, aí que eu fiquei mais preocupada ainda, entendeu? Não passou essa preocupação, porque diferente da Maíra, eu sou ultra mega preocupada. Eu penso em absolutamente todas as hipóteses que podem dar certo e todas que podem dar errado. Então. Principalmente as que vão dar As errado. que podem dar errado. E eu não sou uma pessoa negativa, mas é porque eu tenho essa síndrome do pensamento acelerado e eu fico pensando em tudo. Então, se der errado assim, como é que eu vou fazer? Sabe, eu já quero buscar soluções imediatas para coisas que não têm solução imediata. E o meu maior medo, gente, em relação a Micaela, é ela não saber se defender do mundo que eu tenho absoluta certeza que não está preparado para viver com os diferentes. Para um mundo hostil, é a minha visão. Tem mães que acham que está tudo bem e está tudo certo, eu respeito a forma das outras pessoas pensarem, mas eu ainda, muitas vezes, eu me desespero em saber que eu já não sou tão novinha assim, nem o meu marido. Nós não temos família que poderia cuidar da Micaela na nossa ausência. Eu acho que isso é uma preocupação que toda mãe atípica tem. Então, isso sim me devastava. Ter aquele medo de não estar mais aqui, sabe? Aquele medo. E foi quando o Caminhos do Espectro da Fátima Dequant me libertou. Assim, me libertou para eu enxergar o autismo de uma outra forma. As possibilidades. As possibilidades, exatamente. Então, aquele medo, aquele terror que eu tinha, que eu cheguei já falar para a Maíra, vamos no cartório comigo, porque se eu morrer, eu quero que você cuide da Micaela. Eu preciso muito. Ela me fez, eu falei, eu e o meu marido prometermos que ela se acontecesse algo, a Micaela era nossa. Sim, porque assim, eu não tenho realmente outras opções. E eu falei... E a Maíra é uma pessoa que viu a Micaela crescendo e eu sei que ela ama minha filha, então eu sei que ela jamais machucaria a minha filha, entende? Então, aquele medo de alguém machucar alguém que não tem como se defender. Gente, mas isso é sério que ela tá contando. É muito sério. Ela me ligava e falava assim, fica em paz, fica calma, vai tudo dar certo. Mas eu quero que você pergunta pro seu marido, vai lá, pergunta pra ele e me liga de novo. Eu queria que ela cuidasse da Mica e eu pesquisei tudo, como que a gente faria isso, os trâmites e tudo mais. Porque a gente precisa planejar. Super interessante. Sim. A gente pode até marcar, né, um outro episódio pra gente dar Já marcamos uns 5 episódios. É porque é muito assunto, gente, mas assim, esse planejamento sucessório, que a gente fala de planejamento, porque assim, todo mundo planeja as coisas como se fosse viver eternamente, né? Então, mas não é assim, nós somos finitos, humanos, e a qualquer momento a gente pode não estar mais aqui. Então, você se organizar, pensar no futuro... Conversar com a família. Conversar com a família, deixar tudo arrumadinho. Gente, isso é muito inteligente. Isso é amor. Não é pessimismo, não é nada. Não, é você amar mesmo depois de não estar aqui. Entende? Você garantir que o seu filho, que a sua filha, ela esteja segura, né? Você faça planos, né, projetos para que essa criança possa estar bem cuidada e amparada quando você não estiver mais aqui. Só que uma das coisas que eu queria, só para finalizar o assunto, é que eu passei, deixei de ser aquela mãe que se preocupava e quando eu não estiver mais aqui, o que vai ser da Mica, para aquela mãe que enquanto eu ainda estou aqui, o que eu posso fazer por ela e pelas outras crianças. Isso que a gente quer colocar no coração das mulheres, das famílias e dos pais.
não vamos pensar assim, de forma racional, vamos planejar quando você não estiver mais aqui. Mas que toda a nossa energia, meninas, ela se volte, realmente a nossa energia, para fazer algo enquanto nós ainda estamos aqui. Eu ainda estou aqui. Porque podemos impactar muitas vidas, de uma em uma. Sim. Exatamente. Porque também, se você fica só nesse looping de eu não vou estar aqui, o que vai acontecer depois, Sim. você não vive, você não aproveita nada da sua vida. Absolutamente nada. Você não consegue plantar sementes. Olha o que vocês estão fazendo. Olha o tamanho desse congresso. Gente, é incrível Pro mesmo. mundo. É um milagre. Não, gente, isso aqui Isso é um milagre. É um milagre porque nós somos mães. E ninguém aqui é rico, viu, gente? Aqui assim, é empreendedor, né? É como se você tivesse... eu sempre falo isso, né? É como se a gente tivesse jogado de um penhasco e começado a construir o avião no meio do caminho, entende? Porque, sim, e um congresso como esse, ele tem um custo altíssimo. Mas nós acreditamos tanto num projeto, numa missão, porque é uma missão. Sim. Transformar é uma missão. Um congresso fez com que você tivesse a iniciativa de estar aqui hoje, do Autismo Sem Culpa. E quantas vidas não foram transformadas a partir de, e vão ainda ser transformadas a partir do nosso congresso, Autismo Sem Fronteiras. Autismo Sem Culpa, Autismo Sem Fronteiras, Autismo Sem Obstáculos, sem muralhas. A gente precisa, né, transcender todas as limitações que a gente tem. E... o que eu queria dizer, na verdade, é que esse congresso é um milagre e a gente tem essa força que a gente não entende, essa força motriz, essa vontade, esse desejo de impactar tanta, que a gente assumiu essa grande responsabilidade. Mas é tão legal saber que tem parceiros e pessoas que acreditam em nós. Porque, assim, nós não somos de fora de Goiás, tá? Nós somos mães que moramos aqui. A nossa associação é uma associação que, apesar de não ter sede própria, ela é, sim, protagonista de grandes conquistas, de lutas, né? Através de lutas em prol da defesa dos autistas nesses últimos 3 anos e meio, quase 4 anos. O MMA tem realmente feito a diferença. Então, nós temos, sim, graças a Deus, o respeito, né, do governo do estado de Goiás, da Secretaria de Saúde, né, que está nos apoiando também esse projeto, do Ministério Público, do PROCON do estado de Goiás. Então, esses órgãos muito importantes que lutam, né, e que protegem o direito dos autistas. Da imprensa, exatamente. Então, assim, esses parceiros, né, trazem, obviamente, indicam outros parceiros que acreditam. E esse congresso, eu falo sempre, ele nunca, jamais aconteceria se não fosse a união e tantas mãos. São muitas pessoas acreditando, né, no projeto. Os congressistas estão acreditando porque estão comprando muitos ingressos, né? Graças a Deus, a gente está quase esgotando o segundo lote de ingressos já. Os patrocinadores. Inclusive, vocês podiam falar para os nossos telespectadores também, para os nossos ouvintes, aonde eles podem comprar os ingressos. Os ingressos, eles podem ser adquiridos através do nosso site, autismosemfronteiras.com.br. Você pode acessar direto ou pode visitar a página no Instagram, @autismo.sf. Lá na bio vai ter o link direto para você. Ali, né, no Instagram, você consegue conhecer toda a estrutura do nosso evento. E no bio você pode acessar e encontrar o local de comprar o ingresso e garantir para estar lá sentado e vivenciar experiências assim incríveis, que é o que a gente quer proporcionar naquele dia. Pode dar um recadinho? Pode. Gente, é o seguinte, vão ser 2 dias de pura experiência. E eu, assim, me atrevo a dizer que vai ser, com certeza, a maior experiência que você vai ter em 2025. A sua vida nunca mais vai ser a mesma, a sua forma de enxergar, de perceber o autismo, as suas limitações, as suas possibilidades também. Então, não deixem de participar, porque Autismo Sem Fronteiras é aqui em Goiás, do ladinho de vocês. Vocês não precisam, tá, ultrapassar outras fronteiras para ter acesso a tanto conhecimento. Então, a gente espera vocês lá nos dias 26 e 27 de abril. Sem falta. Uau! Além de parabenizar, eu também quero fazer um pedido, porque como é gente muito gabaritada, como eu sou jornalista, então eu prezo pela informação criteriosa, com qualidade. Eu conheço vocês, não são qualquer
quaisquer convidados que vêm aqui. A gente tem um critério, assim, também, como vocês têm para trazer os convidados. E pegando esse mote da transformação. Você que quer ser patrocinador do Congresso Autismo Sem Fronteiras, também você pode contribuir. Você tem também essa oportunidade de abençoar outras vidas. Eu sei que as meninas já têm grandes patrocinadores que estão as ajudando a viabilizar o Congresso, mas também podem entrar em contato com vocês, né, Letícia? Com certeza. Olha, o número que vocês podem entrar em contato é o 629-8470-6329. Eu mesma vou te atender. Né? E é impossível você não participar desse congresso, porque, assim, as grandes empresas, Carla, claro, as grandes empresas, elas já sabem que elas precisam e elas têm que ter certa responsabilidade social. Sim. É uma grande empresa que tem valores, que preza pelos seus valores, que preza também pelo impacto, porque a gente sabe que a empresa existe porque a finalidade de uma empresa é a obtenção de lucros. Mas todo grande empresário sabe da importância da sua empresa agregar valor e impactar a sociedade. Então, como o mês de abril é o mês de conscientização do autismo, né, é a oportunidade perfeita para que esses empresários de pequenas, médias, grandes empresas, não importa, se você quer contribuir para a conscientização e ter a sua marca, né, associada a um grande congresso científico que vai impactar vidas aqui no estado de Goiás, não deixe de me ligar, de conversar comigo. Você só não vai participar se você não quiser, porque a gente vai abrir todas as condições. A gente precisa de parceiros e uma coisa muito importante, você que tomar essa decisão de impactar essas vidas juntamente com a gente, saiba que é uma vida de cada vez. E o nome da sua empresa vai se tornar um legado, tá? Inesquecível na vida dessas famílias. A marca, o nome, o valor, a ética e a responsabilidade social acima de tudo. E eu sei que você tem. Gente, mas ela é perfeita demais! Maíra, por que você não tinha me apresentado a Letícia antes? A Maíra, já nos encontramos aí em vários momentos, né? Desde o diagnóstico do João, depois do diagnóstico do Felipe. E é muito bom, eu estou muito feliz de ter vocês aqui, de poder contribuir para divulgar o Congresso, para que vocês consigam impactar mais pessoas e mais vidas. Muito obrigada, viu, Maíra, por estar aqui. Nós que agradecemos essa oportunidade, né? É um canal que a gente sabe que vai chegar a muitas pessoas e vai atingir o nosso objetivo, somar conosco nesse objetivo, né? Nesse caminho, né, Carla, são 7 anos juntas. Sim. A gente vai se encontrando em alguns projetos, vai se distanciando, depois vai se encontrando em algumas dificuldades, em algumas alegrias, mas eu estou muito feliz que agora nós estamos nos encontrando por conta de um grande feito aqui em Goiás, seja pelo nosso Congresso Autismo Sem Fronteiras, seja pelo Autismo Sem Culpa. São grandes aliados aí nessa nossa batalha diária. Exatamente. Obrigada também, Letícia. Um prazer enorme te conhecer, sabendo que é amiga da Maíra. E que bom que você está com todo esse ânimo, esse propósito e esse renovo que eu sei que você está levando para quem está nos assistindo agora. Algumas mães, com certeza, se emocionaram, eu tenho certeza, e precisavam ouvir o que você falou aqui. Muito obrigada, meninas, mais uma vez. No mundo em que pessoas querem cada vez mais calar a voz de mães atípicas, é muito bom ter um espaço em que a nossa voz é ouvida, né? A gente, infelizmente, no ano passado, inclusive estivemos no CNJ, né, doutora Maíra, visitando o Dr. Marcelo Terto, que acabou de ser reconduzido aqui também, é outro conselheiro do CNJ, para apontar uma perseguição que estava acontecendo a nível nacional, né, contra mães atípicas. Pessoas de organizações queriam retirar de nós, mães, a nossa vez de fala, porque nós falamos pelos nossos filhos. Sim. Tá? A Micaela, ela é nível 2 de suporte, a Micaela
não sabe ainda se comunicar, conversar, e ela é uma criança, né? Então, eu tenho todo o direito de falar pela minha filha, sendo ela típica ou atípica. Mas aconteceu um movimento nacional de algumas organizações que não queriam que mães atípicas, mães de autistas, participassem de audiências públicas, participassem de grandes reuniões que impactariam toda a sociedade, todos os autistas. Então, nós fomos até o CNJ, levamos esse problema também. E, assim, para resumir, né, porque o contexto foi obrigada por dar voz a nós, mães atípicas, que falamos pelos nossos filhos, que precisamos ser ouvidas, a sociedade e a comunidade, principalmente as mães, precisam ser ouvidas e nunca ser caladas. Então, parabéns a vocês por nos convidar, por abrir essa porta e dizer para vocês que vocês estão lutando contra uma corrente. Porque quando você abre a porta do autismo sem culpa para mães que estão tentando não ser silenciadas, a nível nacional, local, vocês estão, sim, contribuindo e muito pela causa. Então, muito obrigada a vocês duas também. Eu não Emocionante. sei. É emocionante demais. Tem uma amiga que chama Viviane Braga, ela já esteve aqui também, e ela fala que Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Sim, eu estou arrepiada. E é realmente isso. Deus une propósitos. Tem coisas que já estão estabelecidas muito antes de acontecerem. E eu me sinto extremamente grata porque, como você disse, né, impactar uma vida, vocês percebem o quão é bom. E desde que a gente começou o projeto, quando eu recebo aqui no meu Instagram ou no Instagram do Autismo Sem Culpa uma mãe que fala que eu assisti o Dr. Hélio, ou eu assisti tal convidado, ou aquela informação, Carla, me passa que eu vou passar para minha vizinha, eu me sinto realizada. É senso de propósito e o papel da Missão cumprida. Missão cumprida. E o papel da imprensa é justamente esse, dar voz a quem precisa. E como mãe atípica, eu vivo todas as delícias e dores com compartilho assim, com vocês. Então, que privilégio, que 2025, né? Segura! É isso aí. Gente, privilégio mesmo ter vocês aqui. Nossa, esse bate-papo foi muito gostoso, né? Acho que tem, assim, todos, né, têm que aproveitar mesmo essa oportunidade. Não pode perder a oportunidade de participar desse congresso. Eu, com certeza, estarei lá. Né, Carla? Nós estaremos. Mas é claro que vocês estarão lá. Vocês estão intimadas, tá? E o tanto bom que é legal falar assim, nossa, eu vou com uma amiga que é mãe típica, porque a gente se entende. São universos diferentes. Distintos. A primeira vez que eu fui assistir uma série atípica com uma mãe, eu falei, que legal, a Lê fez pipoca na casa dela. Fez, ela fez, e ela tá assistindo. Qual que foi que a gente assistiu, Ale? The Good Doctor. Que eu fui eu apresentar pra ela The amo Good Doctor. Eu assisti todos. E ela começou a achar muito interessante. E aí o marido já começou também a achar interessante. E a casa dela, os filhos, aquela informação já replicou. Gente, isso é lindo. É isso. Isso é lindo. É sobre isso. É sobre exatamente isso. Eu quero que você que esteja nos assistindo nos acompanhe aqui nas nossas redes sociais. Quero também que você possa sugerir novos temas para a temporada de 2025. Tem muita coisa já planejada, né, Ale? Sim, esse ano temos muitas novidades para vocês vão gostar. Mas deixem também suas sugestões. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acompanhe, né, que logo a gente vai ter aí mais novidades. Vamos, né, apresentar lá um pouco do que a gente vai receber no congresso, né, de informação e tudo, a gente vai compartilhar aqui com vocês. Então, fiquem atentos ao nosso canal, fiquem atentos aos próximos episódios, deixe aqui os comentários, né, do que você achou desse episódio. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.